santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar na sua presença e de hoje ministrar a sua palavra. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, diz: porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Ele é o motivo da nossa canção. O Senhor Jesus, Ele é tudo para nós. Amém? O Senhor e a sua presença. E nós louvamos e bendizemos ao nome dEle e damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Eu quero pedir, por favor, que possam projetar. Esse não é o texto base está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, hoje eu vou ler no telão. Eu gosto sempre de ler na Bíblia, mas hoje eu vou estar lendo. Você pode também estar abrindo a sua Bíblia, aqueles que puderem, quiserem, ou também acompanhar aqui no telão. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Eis aqui, Senhor, a tua palavra que é a verdade, Senhor. E a tua palavra, Senhor, venha encontrar guarita no nosso coração e que nós, ó Deus, possamos vivê-la. Senhor Jesus, vai tirando, ó Deus, todo o cansaço, toda a fadiga, toda e qualquer distração, todo e qualquer dardo que o adversário possa lançar, que o inimigo possa lançar contra a nossa mente, contra a nossa vida, venha ser destruída agora na autoridade que há no nome de Jesus. Que todo o nosso pensamento venha estar cativo à obediência de Cristo. Que nós venhamos estar ligados no trono da tua glória, Senhor. Pai amado, nós cremos que o Senhor, ó Deus, está presente aqui, Senhor, e já tem falado desde o início do culto aos nossos corações. Pai, que nós possamos continuar ouvindo nessa hora, através da sua palavra. Fala, Senhor, porque precisamos continuar ouvindo, Senhor, a tua voz. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, tu tens liberdade neste lugar. Ministra como o Senhor assim quiser, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Um aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Antes de entrar em si, na palavra, que também é um texto bastante conhecido, quero falar um pouco sobre o Evangelho. Na quinta-feira, Deus me concedeu a oportunidade também de trazer a palavra, e o capítulo, falei sobre a ressurreição de Lázaro, lá no Evangelho de João. Então, a gente fez uma introdução bem rápida, falando sobre os 4 evangelhos, e João, ele é diferenciado, né, dentro desse contexto. E hoje, essa oportunidade que o Senhor me concede, estarei pregando sobre Mateus no capítulo 7. O evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo.
Ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Vocês lembram qual o primeiro evangelho que foi escrito? Marcos. Também já é professor das crianças, está caminhando. Então, o primeiro evangelho, para vocês não esquecerem, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. No evangelho de Mateus, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem seguida no evangelho de Marcos. Então, assim, Mateus, dentro da forma que está aqui na Bíblia, ele é o primeiro evangelho. Mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Marcos. Só que a gente vai perceber essa semelhança de Mateus e de Marcos na forma das ordens, né, que fala da vida de Jesus, como foi apresentado. Como, por exemplo, depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é tentado no deserto e, em seguida, ele vai para a Galileia, onde ensina multidões, cura doentes, expulsa demônios. Então, nessa sequência, você vai observar tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos. E uma das coisas também que se ressalta no Evangelho de Mateus, ele dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muito deles, dos estudos, né, que a gente faz. Esse estudioso ele dividiu em 5 grandes discursos, mas eu vou citar somente um que está dentro de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, que está dentro daquilo que a gente vai falar um pouco nessa noite. Do capítulo 5 ao capítulo 7, o que Jesus fala? Qual era o ensino? O Sermão do Monte, em que Jesus fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino do céu. Amém? Os irmãos entenderam já? A gente na EBD, aí a gente grava também e na pregação. E aqui na palavra, que está dentro de Mateus, capítulo 5 ao 7, mais precisamente, Jesus ele fala aqui sobre os 2 fundamentos. Ele traz uma metáfora. Por quê? Ele diz sobre aquele que ouve a palavra e pratica, em contraste daquele que ouve a palavra e não pratica. Aquele que ouve a palavra e pratica se assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as intempéries, o vento balançou, veio sobre aquela casa, as águas dos rios veio ali tentando pegar aquele alicerce, mas aquela casa, ela permaneceu intacta. Aquela casa permaneceu firme. Em contraste a isso, aquele que ouve a palavra e não pratica, se assemelha a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram também as intempéries da vida. Os ventos sopraram ali, naquelas janelas, naquelas paredes, as águas pegaram ali aquele alicerce, mas o que aconteceu com essa casa? Ela desabou. A palavra de Deus vai nos dizer que grande foi a sua ruína. Pois bem, o que houve é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. E aí vieram os ventos e essa casa permanece firme. O ponto principal que esse texto traz é sobre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Mas dentro dessa semelhança que Jesus apresenta, nós podemos entender que essa casa, ela pode simbolizar, ela pode representar a nossa vida, a nossa família. Mas precisamente nesta noite, para a gente pensar que essa casa
seja a nossa vida. Não pense assim na sua família, poderia até ser, poderia até representar, mas pense sendo a sua vida. E aí, essa casa que é edificada sobre a rocha, a Bíblia vai dizer que o Senhor é a nossa rocha firme, rocha inabalável, que Jesus é a nossa pedra angular. Então, essa rocha, ela pode representar Jesus. E as intempéries que o texto apresenta, relacionada aos ventos, às águas que vêm, que tentam ali alcançar o alicerce, isso pode ser representado pelas dificuldades, os problemas, o desemprego, a doença, as perdas, mas, conforme está ali na palavra, como essa casa estava edificada na rocha, ela permaneceu firme. Se a nossa vida estiver edificada na rocha que se chama Jesus Cristo, nós permaneceremos firmes. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que fundamenta a sua vida em Cristo permanece firme. E isso, irmãos, está extremamente ligado em ouvir ao Senhor e a obedecer. De fato, conhecemos, não sei se todos aqui já reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, não sei se há algum visitante. Na minha visão aqui, que sejam todos de casa, mas possa ser que eu não alcance. E aí a gente entende que nós estamos em Cristo. Eu reconheci Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Estou aqui caminhando. Amém. Essa declaração é importante. Mas Jesus, Ele mesmo veio dizer, no Evangelho de João, se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. Jesus mesmo vai dizer, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então, a gente entende que esse fundamento está fundamentado em Cristo Jesus. Não é somente dizer que agora eu estou em Cristo. A nossa vida, ela precisa ser uma expressão daquilo que o Senhor fez de forma invisível dentro de nós. Na nossa vida, precisa manifestar o fruto do Espírito, porque não são frutos, a gente sempre pensa como uma tangerina, e aí a gente tem que olhar como é que está o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a benignidade, a gente tem que olhar como esse fruto e eu tenho que me encaixar, está 50% e eu preciso melhorar. Então a nossa vida, ela precisa manifestar esse fruto do Espírito. E permanecer firme, isso está extremamente ligado em ouvir ao Senhor e obedecer, em ouvir as suas palavras e praticar. Precisamos estar firmes no Senhor. Amados, quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor falava muito forte sobre isso. Fale para a minha igreja, e corta aqui também, sempre vai cortar para o pregador, sobre a prática da palavra do Senhor, sobre viver a palavra de Deus, porque muitas das vezes, é claro que 100% nós não vamos conseguir, isso a gente tem ciência, que só vamos alcançar num corpo glorificado e na glória. Só que a gente está se perdendo em algumas coisas, até mesmo por ter muitos anos, às vezes, de caminhada. E aí a gente vai protelando, a gente às vezes vai empurrando com a barriga, assim, de uma forma coloquial.
e não decide e se posiciona a viver aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, essa firmeza que na nossa vida, ela está ligada a isso. Não é somente dizer, o Senhor é a minha rocha, a minha vida está edificada em Cristo Jesus. Se ela está edificada em Cristo Jesus, nós precisamos obedecer. A nossa vida, ela precisa expressar isso. Tem que pulsar no nosso coração, querer agradar ao Senhor. E mesmo que a gente tenha essas dificuldades, nós nos esforçarmos nessa direção. O que a gente tem visto nesses últimos dias, que a gente tem tido muito conhecimento, a internet, ela traz isso. Antigamente, a gente tinha que ir lá eu ainda peguei um porco, irmãos. Dessa parte, a gente ia em livrarias, então comprava o dicionário bíblico, a Bíblia de estudo, e a gente tinha que ir em um determinado lugar para poder ter essa informação. Então, com esse boom, com a globalização e toda essa abertura que ocorreu na era digital, que estamos, né? Hoje você consegue, na internet, ver ali, projetado, a nossa própria igreja aqui projeta através da mídia e tudo, as pregações. Então, a gente tem o acesso à palavra de Deus. É claro que é necessário ter um filtro, porque assim como há muitas palavras ali, vindas do Senhor, direcionado, pessoas sérias, infelizmente, há pessoas que estão fora da visão. Então, a gente precisa ter esse filtro. Mas a gente tem esse acesso à palavra de Deus, muito mais do que antes, que a gente teria que ir num lugar e comprar um dicionário e comprar uma Bíblia. E, mesmo com isso, nós não estamos aproveitando essa oportunidade. E não é só o conhecer, não é só o ouvir. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Deus está chamando a nossa atenção sobre a prática da palavra de Deus. Hoje é a hora de agir. Obedeça, faça. Você já tem o conhecimento. Agora é colocar em prática. Tem que alinhar duas coisas. Hoje na EBD, como eu falei na quinta-feira, nós temos dado um estudo sobre Efésios. E foi Efésios no capítulo 3. E vai falando que Paulo, ele intercede, ele ora, e fala desse amor de Deus que excede toda a compreensão humana. E enquanto nós estávamos estudando, dentro de um estudo sobre isso, e aí ele vai falando sobre a compreensão, no sentido que da teoria, quando você sabe desse amor do Senhor, e depois o do conhecer, que fala dessa experiência, de que você sente esse amor e esse cuidado de Deus. Então, as duas coisas, elas precisam estar alinhadas. Conhecer no sentido, compreender, ter o conhecimento, a teoria, mas é necessário também ter a prática. E a prática da palavra de Deus. Nós, muitas das vezes, damos muitas desculpas para o Senhor, né? É igual aquele exemplo que é célebre, mais para as mulheres. Os homens também têm isso, mas é mais para as mulheres, né? Amanhã eu começo a dieta. Eu descobri, amadas, que também tem outro. Amanhã eu vou entrar na academia. Além da dieta, amanhã eu vou entrar na academia. Aí, esse da dieta ou da academia, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E isso o quê? Não acontece. A gente ri porque é um fato, né? Quem nunca fez, né? Nunca falou. Eu também já falei, não fui, mas a gente precisa o quê? Se posicionar. E, infelizmente, em relação à palavra de Deus,
nós também somos assim. Não, amanhã eu vou me posicionar contra isso. Aí chega a segunda-feira, nada. Não, mas depois eu vou acertar isso com Deus, porque o Espírito Santo ele vai tocando em nós. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai tocando, ele vai falando, olha, precisa mudar isso, precisa consertar isso, precisa ajustar isso. E aí a gente vai protelando, vai tentando ali adiar como se a gente tivesse o controle do amanhã. E, de fato, não temos. Então, chega de desculpas. Vamos nos apropriar da palavra. Vamos viver a palavra de Deus. Eu ouço a sua palavra e eu pratico. Vou tendo experiências e a nossa fé vai sendo fortalecida. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, eu não vou ler, mas pode deixar aqui, por favor, fala que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E o que é ser um operoso praticante? O que deve ser? É alguém que não apenas ouve ou lê algo, mas age de forma ativa, esforçada e produtiva para colocar esse conhecimento em prática, transformando em ações concretas. Foi uma das definições que eu encontrei, tá? Vou ler aqui de novo, amados. Operoso praticante é alguém que não apenas ouve ou lê algo, mas que age de forma ativa, esforçada, produtiva, para colocar esse conhecimento em prática, transformando em ações concretas. O que nos falta, infelizmente, é posicionamento, decisão para fazer. Aplicar o esforço necessário, o esforço que é preciso para viver a palavra de Deus. Você pode estar pensando assim, essa palavra, o irmão tal, a irmã tal poderia estar aqui. Não, irmãos, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. E não é uma palavra de forma alguma de acusação, não. É uma palavra de Deus, a palavra que é a verdade. E Deus que nos ama, através da sua palavra, Ele nos exorta, Ele nos corrige e ministra individualmente a cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Vocês recebem em nome de Jesus? Então, não permita que esses tipos de pensamento ou que setas, porque ocorrem dardos inflamados do maligno, que o maligno lança ou tenta nos distrair. Não, essa é a palavra de Deus. E aí a gente tem que permitir, refletir, meditar e ver, está faltando posicionamento em qual área da minha vida, para que eu possa estar vivendo a palavra de Deus. Eu coloquei aqui um exemplo. É claro que eu ainda tenho muitas coisas para... Carregou? Aleluia. Voltou aqui. Acho que eu devo ter esbarrado. Para serem aperfeiçoados. Mas, por exemplo, se o Espírito Santo ele está tocando, tem coisas... Para mim, por favor. Aleluia.
Tem muitas coisas para serem... Não foge não, irmãos. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Tem muitas coisas para serem aperfeiçoadas em mim, em nós. Mas coloquei aqui um exemplo que eu tinha dificuldade. E é algo que nós, como igreja, precisamos fazer. Era devocional. Aí alguém pode me perguntar assim, o que é devocional, Suzana? Não sei, de repente, né? Você não ouviu, não estava atento. A devocional é um momento que a gente reserva para buscar ao Senhor em oração, numa leitura bíblica e meditar sobre aquela palavra. Frequentemente, ela é realizada pela manhã, porque a gente desperta, agradece a Deus, dá bom dia ao Senhor, bom dia ao Espírito Santo, e ali é a primeira coisa de quando, né, a gente já tem o prazer de despertar, de abrir os nossos olhos, então você faz a sua devocional. Então a devocional é isso, a oração, uma leitura bíblica e você medita ali naquela palavra e o dia todo o Senhor vai ministrando. Basicamente isso. Então, eu tinha uma dificuldade. Tinha dia que eu conseguia fazer, tinha dia que não. Mas em mim, isso não está certo. Isso não está correto. Senhor, eu quero fazer a minha devocional todos os dias. Né? Isso já tem um tempo, né, irmãos? E aí, tinha dias que na semana conseguia fazer 3 dias. Aí, por exemplo, segunda, terça e quarta, aí na quinta não acontecia, aí na sexta não, no sábado e tal. Chegou um momento, eu falei assim, Senhor, começa a me dar estratégia para que eu consiga, né? Ou um livro, um caderno, hoje a gente tem uma variedade, né? Ou uma Bíblia, ou eu vou estipular a leitura no Evangelho. Meu devocional, vou começar com os 4 evangelhos, com o Novo Testamento. E aí eu fui pedindo estratégia a Deus. E dentro dessa estratégia, já que eu coloco o despertador para acordar, para trabalhar, acordo bem cedo, né? Então eu falei, a devocional. Irmãos, é uma questão mesmo, tem até um livro que fala sobre mudança de hábito. É você se posicionar, é você decidir. Porque aí aquilo... Todo dia de manhã é a primeira coisa. Então, por um período, meio que oscilou, mas eu não desisti e perseverei. E consegui alcançar. Então, hoje é algo muito natural. E eu sei que muitos aqui, nesse ponto, também já conseguiram. Glória a Deus por isso. E outros ainda não. Mas esse testemunho, esse compartilhar que eu estou trazendo para os irmãos... para que vocês não venham desistir. Você que ainda não está conseguindo, venha perseverar. Hoje você não conseguiu, mas você precisa decidir, não, eu preciso fazer a minha devocional. Por que a devocional ela é importante? Porque é um momento que nós buscamos ao Senhor. Em Isaías... No capítulo 55, no versículo 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Isso quer dizer que vai ter um dia que a gente não vai achar, né? Nossa pastora falou. Não vai achar. Então, a oportunidade é hoje. Eu vou o quê? Buscar. E como eu busco a Deus? Claro, em oração, em leitura da palavra, fazendo a minha devocional. A palavra de Deus também diz, o salmo escrito por Davi, Salmo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, o próprio salmista, no despertar dele, ele já estava chegando o quê? Na presença do Senhor. E nesse primeiro contato, nessa primeira busca pela manhã, você vai adorar o nome dele, você vai agradecer a ele e você vai apresentar
tudo diante do Senhor, tudo que você vai fazer nesse dia. Você vai pedir a direção dEle, a bênção dEle, a sua capacitação, que Ele guarde a sua casa, guarde a sua família, e você vai dizer para Ele, Senhor, vai agradecer a Ele por tudo, e vai pedir, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração nesse dia? E aí Ele vai falar. Irmãos, é tão tremendo isso, que você vai se chegando mais diante de Deus, vai tendo mais a presença dEle, vai tendo mais prazer em estar buscando a Ele. E quando você menos perceber, às vezes você está num trem, ou você está no ônibus, ou numa fila de um supermercado, e aí chega uma pessoa, porque tem aquelas pessoas, né? Eu não sou assim, eu sou mais uma pessoa assim, mais reservada, não sou muito de falar, mas existem aquelas pessoas que vão falando, compartilhando, vão chegando, falando, e aí você já vai ter uma palavra para ministrar sobre essa vida, no abrir dos seus olhos. Por quê? Porque você está guardando o seu contato com o Senhor. Há um hino muito antigo que diz, guarda o bom contato com o Salvador. Como eu guardo esse bom contato com o Salvador? Buscando o Senhor, buscando a sua presença em oração e priorizando Ele. Aleluia! No momento que eu acordo e desperto. Isso, amados, é um exemplo. Um exemplo de um posicionamento. Porque o que? A gente não lê na Bíblia? Isaías, capítulo 55, versículo 6, que nós devemos buscar o Senhor. A gente não vê o exemplo do salmista Davi, dizendo que pela manhã ele despertava, Senhor, estou aqui, estou te aguardando. Então, nós devemos pegar esse exemplo, pegar a palavra do Senhor e viver essa palavra. Nos posicionar, decidir, Senhor, eu quero mudança. Eu quero, Senhor, me dá estratégia, me dá uma forma, eu quero mudar, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem tocado em mim, que eu preciso de mudança. Tem pessoas que quando se convertem, por exemplo, ela fumava. Quando ela se converte, ela para de fumar instantaneamente, no momento. Eu já vi isso, irmãos. Falo de algo, não sei se vocês já viram, que no mesmo momento, a pessoa não consegue colocar um cigarro mais na boca. Só que existem outras pessoas que elas passam por um processo. Isso aí são exemplos, tá? Que eu estou trazendo. Elas passam por um processo. Então, ela tem que decidir e se posicionar. Eu vou largar o cigarro. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortaleça. Senhor, eu vou largar. E aí ela vai nesse processo e em um momento o Senhor liberta, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, dentro desses exemplos que eu trouxe, requer o quê? Um posicionamento, um esforço. E eu queria que você pensasse agora, junto comigo, estou pensando desde a hora que estava preparando a pregação. Vamos pensar naqueles pontos críticos que temos, todos nós, coisas que temos muita dificuldade de deixar. Esse é o primeiro. Os pontos críticos da nossa vida, porque o 100% eu sei que a gente não vai alcançar, mas tem coisas que já eram para serem mudadas, já eram para serem transformadas, que já tínhamos que ter nos posicionado e não nos posicionamos. São esses pontos críticos que o Espírito Santo de Deus que está aqui nos convence e traz na nossa mente e no nosso coração. Que seriam esses pontos críticos? Coisas que temos muita dificuldade de deixar, que nós fazemos, mas que não é para fazer e nós continuamos fazendo. Esse é um primeiro ponto, dentro desses pontos críticos. E o outro, amados, são coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Aí entra naquele exemplo ali da dieta, da academia. Amanhã
amanhã. Aí esse amanhã nunca chega. E aí a gente fica pensando, eu não sei se às vezes a gente se faz de meio que desenganado, né? Assim, que não estou atento. Eu não sei às vezes. Mas ou que o amanhã nos pertence, e de fato a Bíblia fala que o amanhã pertence a quem? A Deus. O amanhã não pertence a nós, a gente não tem um controle sobre isso, mas o amanhã pertence ao Senhor. Então a gente tem que pensar hoje sobre esses pontos críticos. Coisas que temos muitas dificuldades de deixar, coisas que estão desagradando a Deus, pecados, atitudes, ações, e coisas que deveríamos fazer, já deveríamos ter nos posicionado há muito tempo e não fazemos. Né? O quanto de esforço estamos aplicando para mudar isso. Sempre deixamos para depois ou amanhã e esquecemos que o amanhã pertence ao Senhor. Essa é a hora. Esse é o momento. Essa é a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra e pratica é aquele que realmente está com a sua vida fundamentada na rocha, fundamentada em Cristo Jesus. Aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus, realmente vão vir as dificuldades e os problemas, mas essa pessoa vai permanecer firme, vai permanecer de pé, porque firmeza é isso, né? É apoio, é seguro, é permanecer, é estar de pé. Então, eu estou de pé quando o meu fundamento é Cristo. Eu estou de pé quando eu ouço a palavra de Deus e pratico. Não faço nem ouvido de mercador, né? Não, eu ouço, tenho conhecimento, mas o quê? Eu vou praticar. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Nós também falamos, já estou encerrando, sobre essa comparação do homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E também vieram os ventos e desmoronou. É quando o homem e a mulher fundamenta a sua vida em coisas que são efêmeras e passageiras. Quando o homem e a mulher fundamenta a sua vida na sua família, nas coisas materiais. E eu estava até ouvindo uma pregação e o pregador, ele falando, né, sobre isso, e ele dizia, dinheiro hoje você tem, amanhã possa ser que você não tenha. Status, hoje você tem uma posição social, hoje você pode ter, amanhã, de repente, você possa não ter. Hoje você é muito bonito, hoje você é muito bonita, tem uma beleza, mas possa ser que amanhã não tenha. Sabemos que há muitos procedimentos estéticos, mas nenhum deles, né, vai fazer com que você fique com um rosto de 18, de 20 anos. Não há como. O envelhecimento, ele vem, ele faz parte. Então, aquele que fundamenta a sua vida nessas coisas efêmeras e passageiras, vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades. E como o texto apresentou, o que aconteceu com essa casa, amados? Que estava fundamentada na areia, ela caiu. E a Bíblia vai dizer que grande foi a sua ruína. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus continue a ministrar os nossos corações. E o meu desejo para a minha vida também e para a vida da igreja, que saiamos daqui nessa noite com uma decisão. Mas não uma decisão que às vezes a gente fala assim, não, Senhor, hoje eu vou. Aí passou aquela porta ali, passou a porta de vidro, passou a porta ali das grades, acabou. Ficou? Não.
desejo do meu coração, e eu creio que muito mais de Deus, que é o perfeito, o santo, é que hoje nós viemos decidir, dizer, eu vou me posicionar nisso, eu vou insistir, eu vou aplicar aquele esforço sobre isso, porque eu estou deixando rolar, estou deixando acontecer. Não, eu vou me posicionar e decidir. Eu ouço a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, mas eu vou praticar a palavra de Deus, eu vou viver, eu vou deixar isso que está desagradando ao Senhor. Isso que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que fazer as visitas nos lares, que eu tenho que testemunhar, que eu tenho que levar a palavra. Eu vou fazer, aleluia, para a glória de Deus Pai. E nós vamos fazer, amada igreja do Senhor, todos nós, não na força do nosso braço, porque a gente não consegue, somos falhos, mas na força do Senhor. Mas como bem sabemos, aquilo que eu e você precisamos fazer, Deus não vai fazer. O esforço, a decisão, o posicionamento, a hora de dizer não, eu não vou para aquele lugar, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou agir dessa forma porque isso desagrada a Deus. E dizer também, sim, agora eu vou me levantar, agora eu vou agir, não, eu preciso me consertar isso, eu vou. Essa é a hora. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, continue a falar aos nossos corações e que possamos ser aquele que ouve a palavra, que pratica, que tem a sua vida fundamentada em Cristo. Esse sim permanece firme e permanece de pé para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Suzana. Suzana, você conhece um gatinho preto aí? Ele te arranha muito? Arranha, né? Vem cá, ô abençoado. Ele não é preto, ele não gosta de chamar de pretinho, não. Ele gosta. Moreno. Ele diz que aquela música foi feita para ele. Moreno alto, do tipo. Não é nada disso, irmão. Vem aqui, irmão, vem cá. Eu quero orar pelos homens. Se você tem dúvida, não fique de pé. Mas se você é homem, tem certeza que é homem, fique de pé. Homens. Tá dúvida? Ricardo, pode ficar sentado se tiver dúvida, né? Porque eu vou orar agora uma oração forte. Eu tive uma revelação essa noite para que alguns milagres aconteçam na vida dos homens, porque é uma carga muito poderosa, contrária, porque o homem, na Bíblia, ele é considerado o sacerdote da casa, né? E a Bíblia diz que ferirá o pastor, ou seja, se ferir o sacerdote, o povo dispersa. Eu quero milagres na tua vida. Eu venho aqui como profeta de Deus para cancelar qualquer levante contra a tua vida, varão de Deus. Porque eu chamei o Geise. Geise está com um trabalho quinta-feira aqui de libertação. Venha fazer uma campanha aqui quinta-feira de libertação. Irmãos, eu sonhei com a Universal hoje. Eu comentei com meu filho. E lá no movimento da Universal, estava no meio deles lá e alguns falavam, olha, essa situação aí é só com muito jejum e oração. Não muda a vida de você, né? De repente a tua vida sentimental não muda, a tua vida financeira não muda, a tua vida espiritual não muda, e você às vezes não sabe o porquê, né? Uma delas, a diaconisa pregou agora, a prática da palavra. Na minha versão diz assim,
Se você ouve e pratica, você vai ter bênçãos. Tu vai receber vitórias. Se você pratica a palavra de Deus, com certeza tu vai ter vitórias. É certa. É uma equação senacanon, ou seja, certo. Pratique a palavra de Deus. Tem 3 pecados imperdoáveis para toda a igreja que Jesus fala, né? A primeira é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É colocar uma ação de Deus que não é de Deus. Aquilo que está acontecendo na tua vida não é de Deus. Eu creio que Deus te chamou para a vitória. Amém, irmão? Amém. Então, se Deus te chamou para a vitória, você está na derrota, não é de Deus. Então você vai pedir a Deus que te liberte, que te aprume, que te dê vitória. Então vamos orar pelos homens. A segunda coisa que é um pecado imperdoável que um homem pratica diante de Deus, sabe qual é, igreja? É o perdão. Tem muitos homens aqui que têm o coração fechado por alguma coisa e não conseguem perdoar. Agora eu posso estender isso para as mulheres. Fiquem de pé também as mulheres. Fiquem de pé as mulheres. É uma noite de vitória. Eu quero pregar como profeta de Deus. Pregar não, eu quero orar e profetizar. Tá, Geise? Quinta-feira continue com essa quebra de maldição. Então, se você pensa que a obra que Deus começou na tua vida e você está parado, você está com derrota, não é de Deus não. Deus veio para que sejais libertos. João capítulo 10 diz que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio nos dar, praticar a palavra. Olha essa palavra que te liberta, ela te conduz em triunfo. Irmãos, a terceira coisa que é bíblico também é o esfriamento, né? Nos últimos dias, tu pode perceber que as pessoas estão frias, estão sem vida, sem desejo de buscar. Isso é um espírito, irmão, né? Do anticristo. É um espírito que dá no final dos anos. Jesus está voltando, a Bíblia fala, e as pessoas estão esfriando. Não se deixe contaminar. Se esforce, pratica. Me alegraram quando disseram: vamos à casa do Senhor. Venha, leia, ore, pratique a palavra como foi pregado, para ser operante, para que você tenha a vitória na tua vida. Olha, levante suas mãos. Geise, ore comigo, por favor. Estenda suas mãos. Eu quebro pela fé, Senhor, homens e mulheres estão aqui, que a partir de hoje, Senhor, o que eu estou passando, o que a irmã está passando, o que alguém está passando, não é obra sua. Pelo contrário, tu veio desfazer, a Bíblia diz que tu veio desfazer as obras de Satanás. Cancela, Senhor, a enfermidade, cancela, Senhor, a prosperidade, cancela, Senhor, não aquilo que vem contra a bênção do teu filho. Sim, cancela tudo que vem contra a bênção do teu filho. Que haja prosperidade, que haja cura, que haja um coração aberto para perdoar, para liberar o perdão. Pai, é uma luta espiritual, principados e potestades. A tua Bíblia, a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principado e potestade. Eu quero cancelar, eu quero destruir toda ação que está alcançando a família do meu irmão, a vida do marido, da esposa, dessa família aqui representada. Eu quero destruir pelo sangue, pelo nome do Senhor. Caia por terra agora, seja destruído todo o mal. Satanás, saia da vida do povo de Deus, da nova vida de uma. Cristo, traga vida em abundância.
traga vida em abundância. Eu creio, diga assim: eu recebo toda a vida de Cristo. Eu recebo toda a vitória de Cristo que conquistou na cruz do Calvário. Em nome do poder do Pai, em nome do poder do Pai, do Filho e do Espírito. Dê a mão que está ao seu lado, do seu irmão. Geis, ora agora. Vamos orar. Aleluia. Senhor, eu entrego, meu Pai amado, mais uma vez, a tua igreja nas tuas mãos. Meu Pai, o Senhor tem dado a direção aos teus filhos, que nessa noite, meu Pai amado, eles venham pegar, venham praticar e viver aquilo a qual o Senhor tem direcionado na sua palavra. Meu Pai amado, em cima, meu Pai, da visão a qual o bispo teve, o sonho, meu Deus, vai quebrando, Senhor. Vai quebrando, meu Pai amado, todo espírito de resistência, a qual o seu filho não vê, a sua filha não vê, mas está, Senhor, agindo na vida dela, na vida dele, Pai amado, na autoridade que há no teu nome. Que esse espírito, Senhor, venha sair, venha perder a sua força, toda a sua resistência, em nome do Senhor Jesus. Aquele, Senhor, que coloca o cansaço, a fadiga, a preguiça, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, Pai, o teu filho, a tua filha, pegue a direção a qual foi pregada nesta noite, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle. Como a palavra foi dita aqui, não é na força do nosso braço, mas é na força que vem do Senhor. O Senhor é quem nos instrui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele, Senhor, que tem dado ouvido a esse espírito imundo, que não tem cumprido, meu Pai amado, e pego, Senhor, a sua direção, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Levanta, meu Pai amado, aquele que pensa que está de pé nesta noite, levanta ele, levanta ela, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Quebra todas as correntes que amarra, meu Pai amado, o teu povo, aquele, Senhor, a qual o Senhor tem chamado para se assentar, Senhor, meu Deus, na mesa, mas não viver das migalhas a qual caem da mesa. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta esse homem, levanta essa mulher, tira ela, Senhor, tira ele desse engano, meu Pai amado, a qual estão pensando que estão fazendo a tua vontade, mas não estão, meu Pai, estão seguindo os seus próprios passos, a sua própria vontade, o seu querer. Espírito de mentira, espírito de engano, em nome do Senhor Jesus, sai da vida dele, sai da vida dela, sai da casa dele, sai do trabalho, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nesta noite arranque as suas vendas, que o Senhor nesta noite arranque as suas escamas, que o Senhor nesta noite te toque de uma forma diferente, para que você entenda que quem é o Deus do crescimento, quem é o dono do ouro e da prata, quem traz à existência aquilo que não existe, é o Senhor. É aquele que disse para você nesta noite: ouça a minha palavra, obedeça a minha palavra, pratique a minha palavra, viva a minha palavra, porque eu continuo sendo Deus, continuo sendo Senhor, continuo curando, continuo sarando, continuo libertando, continuo operando um milagre. Se posiciona no centro da minha vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, derruba toda coluna maligna, todo assentamento, meu Pai amado, do adversário, aquele que já, Senhor, renovou o trabalho contra a vida dela, contra a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cancela no campo físico, cancela no campo espiritual, desamarra ele, desacorrenta ele, ela, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor não está com seus ouvidos agravados, nem com a sua mão encolhida, mas o Senhor sim está com seu nome gravado na palma de sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja cura, que haja cura, que haja cura, que haja libertação, que
que haja renovo, que haja restauração. Muda, Senhor, a postura desse povo, em nome do Senhor Jesus, porque tem chegado a hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, levante a sua fé, levante a sua esperança e vos dê a paz. Haja paz em ti, na tua casa, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos. Shalom Adonai. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus e saia cantando. A terra